Olá a todos, meu nome é Bruno Resch, sou graduando do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Começo agradecendo a oportunidade que o professor Ney me deu mais uma vez de falar sobre bacias hidrográficas, que me é um tema muito caro, e também agradeço a vocês que estão assistindo e que proporcionam essa troca muito bacana que sempre acontece. Então, a gente vai tratar sobre estudos e informações sobre bacias hidrográficas. Vamos lá! A apresentação foi estruturada em 5 pontos, começando pelas bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina, depois focando nas bacias da ilha de Santa Catarina, parte insular de Florianópolis, onde desenvolvemos alguns estudos que vão ser abordados, um estudo cienciométrico, um outro estudo que relaciona hidroquímica e áreas de preservação permanente, depois voltando para o âmbito estadual, vou falar rapidamente de uma plataforma de regionalização de vazões. Começamos então com as bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina. As bacias catarinenses elas podem ser divididas em 24 bacias hidrográficas, 10 regiões hidrográficas, 16 comitês de bacia e 2 principais vertentes. A gente vai ver rapidamente cada um desses pontos em uma série de mapas que eu elaborei para a gente poder visualizar melhor. Estas são as bacias hidrográficas, em número de 24 no estado, e elas são classificadas pela SDE, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, em bacias interferentes em outras unidades da Federação, bacias não interferentes em outras unidades da Federação, e ainda um caso excepcional de interferência internacional. O que é que isso significa? A gente pode perceber como bacias do Itajaí, bacia do Rio Tijucas, bacia do Rio Tubarão, entre outras, são bacias que nascem e desembocam dentro do próprio território catarinense sem passar por nenhum outro estado, ao contrário de bacias como do Rio Negro, do Rio Pelotas, do Rio Canoas, que nascem em Santa Catarina e se dirigem, tem parte da sua área de drenagem também aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, e essas são as bacias interferentes em outras unidades da federação, ao contrário daquelas outras que são chamadas não interferentes. A bacia do Rio Peperiguaçu é um caso excepcional que possui interferência internacional, já que o rio serve como fronteira entre Brasil e Argentina. E, portanto, parte da área de drenagem dessa bacia fica situada em outro país. Ainda existe, para motivos de gerenciamento, a divisão da hidrografia catarinense em regiões hidrográficas, que são 10. Como temos 10 regiões hidrográficas e 24 bacias, a gente naturalmente tem regiões hidrográficas incluindo mais de uma bacia hidrográfica. E a divisão é posta como na figura. Temos ainda os comitês de bacia para o estado de Santa Catarina, os comitês que são uma ferramenta importante estabelecida na Política Nacional de Recursos Hídricos para o gerenciamento e a gestão dos recursos hídricos no nível de bacia. A gente tem o nível nacional, o nível estadual e o nível de bacia, que é super importante, leva em consideração as peculiaridades locais. Temos 16 comitês. Como temos 24 bacias, também, naturalmente, alguns dos comitês atuam em mais de uma bacia hidrográfica, como o Comitê do Rio das Antas e Peperiguaçu, o Comitê do Rio Chapecó e do Rio Irani. Então, são comitês que têm uma área de atuação que vai além de uma única bacia hidrográfica. O Comitê do Itajaí, por exemplo, tem atuação só na bacia do Itajaí. E vale destacar que Florianópolis é uma região que não possui comitê, é a única área do estado que não possui comitê, mas possui bacia hidrográfica. Algumas que sofrem com o processo de ocupação, de degradação ambiental, como a gente vai ver na sequência, e, portanto, necessitam de um cuidado maior. Podemos ainda dividir o estado em vertentes, a vertente atlântica, com 13 bacias, aqui em verde, todas drenam para o Oceano Atlântico diretamente. As bacias da vertente do interior,
que são 11, também vão para o Oceano Atlântico, mas seguem um caminho um pouco maior. Essas bacias aqui drenam para o Rio Paraná, essas outras para o Rio Uruguai, que inclusive serve como divisa interestadual, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, depois serve como fronteira entre Argentina e Uruguai. E próximo da Foz, o Rio da Prata, existe a confluência dessas águas do Rio Paraná e do Rio Uruguai, né, que então desembocam no Oceano Atlântico e que banham cidades como Buenos Aires e Montevidéu. Esse é a divisão que a gente tem para Santa Catarina. E quem tiver interesse de saber mais pode visitar esse site, aguas.sc.gov.br. Na aba Biblioteca tem essa publicação chamada Bacias Hidrográficas do Estado, que traz informações bastante interessantes sobre isso que a gente apresentou aqui rapidamente. Focamos agora nas bacias hidrográficas da Ilha de Santa Catarina, da região insular de Florianópolis. Aqui a gente tem um mapa de elevação mostrando a divisão hidrográfica das 15 bacias que a gente considera para motivos de análise. Temos um gradiente muito diverso no que diz respeito à urbanização, ocupação humana, com bacias como a Lagoinha do Leste, situadas aqui na região sul, praticamente sem nenhuma urbanização, e outras como Bacia do Itacurubi e Bacia do Morro das Pedras, que tem mais de 40% da sua área urbanizada. Então, Florianópolis oferece um laboratório a céu aberto e a Universidade Federal de Santa Catarina tem explorado isso com bastante afinco. Um dos estudos que nós desenvolvemos no Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, que é o laboratório do qual o professor Ney faz parte, do qual eu fiz parte durante muito tempo, agora continuo fazendo parte, embora não oficialmente, mas continuo contribuindo nas pesquisas, em algumas pesquisas, das muitas que ali ocorrem. A gente desenvolveu este estudo sobre as tendências em pesquisa de ecologia aquática na ilha de Santa Catarina. O que esse estudo promoveu foi um levantamento de pesquisas, de publicações que ocorreram entre 1979 e 2019. Este período foi dividido no que a gente chamou de décadas, embora não necessariamente seja uma década, como no caso da primeira, para motivos de análise. Década 1 compreendeu aqueles estudos de 1979 a 1999, a década 2 variou então de 2000 a 2009 e a década 3 de 2010 a 2019. 212 trabalhos foram registrados, trabalhos publicados na internet. Acabamos não analisando trabalhos que eventualmente tivessem apenas material impresso. 181 deles abordavam apenas uma única bacia hidrográfica e o restante englobava como área de estudo mais de uma bacia. Fizemos ainda uma classificação por área de estudo e por tipo de publicação e a gente vai ver agora os resultados na sequência. Este primeiro gráfico apresenta o tipo de publicação por década. Vale ressaltar que aqui, na primeira década, a gente tem 14% dos trabalhos registrados, 36% na segunda década e 50% na última década, ou seja, de 2010 a 2019. Na primeira década, considerando artigos, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de congresso, dissertações de mestrado, relatórios e teses de doutorado, a gente teve uma predominância de artigos e dissertações de mestrado e não teve nenhum registro de tese e de trabalho em congresso. Na década 2, a predominância foi de dissertações de mestrado e não teve nenhum relatório. Na década 3, tivemos todos os tipos de publicação. O mais expressivo foi o artigo, seguido pelos trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado. Esse mesmo gráfico pode ser analisado em termos da área de estudo, que incluiu botânica, geologia, hidrologia, uso do solo, estudos socioambientais, de qualidade de água e zoologia. Na primeira década, a gente não teve hidrologia,
e nenhum se sobressaiu, né, sobre os outros. Na década 2 a gente teve todas as áreas de estudo contempladas, com um foco maior na questão de uso do solo, e na década 3 também tivemos todos. O que se sobressaiu foi qualidade de água, seguido por zoologia. Considerando essa divisão por área de estudo para cada uma das bacias hidrográficas, a gente tem aqui, né, essa configuração, e aqui a gente pode observar que temos 5 bacias hidrográficas que têm um grande número de estudos. Na verdade, essas 5 bacias respondem por 73% dos estudos levantados. E existem alguns motivos que a gente elenca para essa maior quantidade de publicações. Lagoa do Peri é a primeira bacia. A Lagoa do Peri possui a Lagoa do Peri, que é uma importante fonte para abastecimento público da região sul de Florianópolis. Ou seja, existem uma série de estudos lá. O Limnos faz o monitoramento dessa lagoa há mais de 10 anos, então tem uma série de publicações. Bacia do Itacorubi. Tem o manguezal do Itacorubi, abriga o UFSC, abriga o DESC, ou seja, tem um importante ecossistema, é um dos espaços, né, onde a ocupação urbana é a mais antiga dentro da ilha, e tem importantes instituições que desenvolvem pesquisa, como a UFSC. Né? Então tem um grande número de publicações aqui. A Lagoa da Conceição, que é importantíssima para o turismo, para os serviços ecossistêmicos, e que tem sofrido muito nos últimos anos com a degradação ambiental, também tem um número considerável de estudos. Bacia do Ratones, que é a maior da ilha, possui um manguezal, também muito vasto, e uma estação ecológica, a Estação Ecológica Carijós, onde atua o Claudinei. E ainda a bacia do Rio Tavares, que também tem manguezal e cujo rio drena para a Bahia Sul, diretamente na reserva extrativista da costeira do Pirajubaé, que é uma área de proteção ambiental, então também apresenta um número considerável de estudos. Aqui a gente tem alguns mapas mostrando a evolução da urbanização na ilha. Esse aqui se refere a 1993, o B a 2003 e o C a 2013. E a gente percebe que teve um aumento muito significativo, principalmente de 1993 a 2003, com uma consolidação em 2013. Na verdade, nesses 20 anos, a área urbanizada dobrou, né, que é um número absurdamente alto. E a gente percebe que o maior processo de modificação ocorreu então na região norte, como a gente vê indicado, principalmente, né, de 1993 a 2003, e também na região sul, na região do Campeche, Morro das Pedras, próprio Rio Tavares, no caso aqui do norte dos ingleses, né? Então teve esse aumento muito significativo. O que será que esse aumento provocou e tem provocado continuamente nos ecossistemas aquáticos da ilha de Santa Catarina? Apesar de ser uma ilha bastante explorada, ainda há muito a ser explorado, e, né, Florianópolis então oferece aí um prato cheio para a questão de pesquisa no que diz respeito à ecologia aquática, a impactos ambientais e tudo que está relacionado a isso. Todos os resultados podem ser encontrados neste link, que vai direcioná-los para o artigo que publicamos na Acta Limnológica Brasiliense, uma revista aberta, todos podem acessar e, né, fazer a leitura caso tenham interesse neste artigo de levantamento cienciométrico. Um outro estudo que estamos ainda desenvolvendo para a ilha de Santa Catarina diz respeito à substituição da vegetação de áreas de preservação permanente e a relação disso com a qualidade da água também na ilha de Santa Catarina. Nesse caso, nós consideramos subbacias hidrográficas na ilha, como mostra essa figura, e considerando o Código Florestal de 2012 e uma área de preservação permanente, então, para esses riachos de 30 metros
de faixa de APP para cada lado, a gente fez um levantamento dessas APPs e a partir de delimitações de cobertura do solo, qual que é a integridade dessas APPs em relação à vegetação arbórea. Então aqui a gente está indicado, né, aquelas bacias ou subbacias onde a APP possui menos de 70% de área vegetada com vegetação arbórea, outras com vegetação arbórea variando de 70% a 90% na APP e outras ainda com vegetação acima de 90% na área de APP. Esses resultados, né, de cobertura da terra estão disponíveis nesse gráfico. E aqui a gente tem em verde a vegetação arbórea, depois a urbanização, outros usos naturais, outros usos antrópicos e vegetação alterada. E o que a gente percebe, né, é que a diminuição dessa área de vegetação arbórea ela é acompanhada por um aumento da vegetação alterada e também da urbanização. Nós temos uma divisão aqui daquelas áreas de preservação permanente com mais de 90% de vegetação arbórea, de 70 a 90, menor do que 70. Né? E aí o que se percebeu foi que mesmo naquelas bacias em que a área de preservação permanente é bem preservada, é elevada, né, a cobertura de vegetação arbórea, acontece que essa APP geralmente se situa a montante, na região mais declivosa, mais difícil de ser ocupada, e aí começa a haver um padrão de vegetação alterada e área urbanizada nas planícies, nas áreas planas, que são várias em Florianópolis, essas planícies sedimentares. E nesses pontos, mesmo que às vezes, né, de áreas pequenas em relação a APP a montante, não tem vegetação, e aí acaba ocorrendo a poluição e a degradação dos recursos hídricos nesses pontos, né? Então, na verdade, a APP ela não pode agir e ter sua função garantida aqui porque ela não existe, né? E essa que está aqui a montante, ela garante a preservação da qualidade das águas no perímetro, né, na área em que ela está situada. A partir daqui não adianta, né, quer dizer, adianta obviamente, mas não adianta eu ter área de preservação aqui para garantir qualidade aqui se eu tenho poluição ocorrendo. Eu preciso que a área de preservação acompanhe o rio em toda a sua extensão, né? E esse padrão a gente percebeu. Desenvolvemos no âmbito desse estudo um indicador de qualidade de águas pelo método, né, usando lógica nebulosa, lógica fuzzy. Quanto maior o valor do indicador, que varia de 0 a 100, melhor a qualidade. Aqui a gente tem os grupos, mais de 90% de APP arborizada, de 70% a 90% de APP arborizada, menos de 70% de APP arborizada. A variabilidade é grande, mas se percebe um certo padrão, né, de queda no indicador de qualidade de água à medida em que a vegetação arbórea é menor no perímetro considerado como área de preservação permanente. Ainda não publicamos esse artigo, está em fase de escrita, mas um resumo dele foi publicado no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, como banner, que ocorreu de 4 a 7 de outubro de 2021, e que pode ser conferido através desse link com algumas informações, né? Mas esperamos que o artigo seja publicado ainda em 2021. E para finalizar, agora, né, voltando esse zoom que a gente deu em Florianópolis novamente para Santa Catarina, nos últimos tempos eu tenho me dedicado para o desenvolvimento de uma plataforma que busca a automatização dos cálculos de vazões de referência para Santa Catarina a partir do estudo de regionalização hidrológica que existe para o nosso estado. Nosso estado,
não necessariamente todos são de Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina. Então, né? Para quem não sabe, Santa Catarina tem um estudo de regionalização de vazões datado de 2006. O que é um estudo de regionalização de vazões? Bom, nem todos os rios, os riachos do estado de Santa Catarina ou de qualquer parte do Brasil ou do mundo possuem estações fluviométricas que medem a vazão. A regionalização é um método da área da hidrologia que busca estimar a vazão em riachos, em locais onde não existe monitoramento. E essa estimativa se dá a partir de dados de estações de locais da região que possuem monitoramento. Existe então este estudo e ele fornece equações que, a partir de área de drenagem e chuva média da região, fornece uma estimativa de vazão média para o riacho, de curva de permanência, de Q710, né, e outras informações importantes, muitas vezes utilizados para efeitos de licenciamento ambiental, de outorga de recursos hídricos, quando dá impossibilidade de um monitoramento direto. Né? Porque se é um método indireto, sujeito a erros consideráveis, mas que ainda é muito utilizado e né, por isso que a gente decidiu trabalhar um pouco nesse âmbito. A questão é que a aplicação dessas equações às vezes gera erros, né? Não obstante, a gente tem erros já dentro do método de regionalização, aí se faz o cálculo errado, aí né, a vaca foi pro brejo. O que se propõe nesta plataforma é a automatização desses cálculos. A gente fornece para o algoritmo a área de drenagem da região que a gente está interessado, a chuva média anual, e também diz qual é a região homogênea, porque o estado, por esse estudo, é dividido em regiões homogêneas, porque as equações não são as mesmas para o estado todo. Então, a vazão média de longo termo na região do Vale do Itajaí é diferente da região lá do extremo oeste. Então, tem essa divisão de regiões homogêneas, né? Ou seja, equações diferentes para diferentes parâmetros e para diferentes regiões. A gente diz isso para o algoritmo, né? Além da área de drenagem da chuva média anual, e ele aplica as equações e gera o resultado para as vazões de referência. Q710, vazão média de longo termo, ali como a gente vai ver na sequência. Um dado que não está incluído na regionalização de vazões, mas que é importante, é muito simples e pode ser uma forma preliminar de se identificar problemas, é essa comparação da vazão média de longo termo, aqui MLT, com a vazão equivalente. O que é a vazão equivalente? Consideremos que toda a chuva que cai na bacia hidrográfica de interesse durante o ano torne-se vazão do riacho considerado, ou seja, a gente parte do pressuposto que não tem evapotranspiração, que não tem outro tipo de perda, que não tem captação, tudo que chove passa pelo rio. E faz o cálculo, isso vai dar uma vazão média. E o que o algoritmo faz? Ele faz esse cálculo, compara com a vazão média de longo termo obtida, e se a vazão média de longo termo obtida é maior do que a vazão equivalente a toda a chuva, aí ele gera um aviso. Espera aí, que eu acho que a vazão média de longo termo está sendo superestimada. É um método que consta em um artigo, depois eu vou passar a referência da plataforma e lá é possível encontrar esse artigo que foi usado como base para essa verificação. E como saída da plataforma, a gente tem vazão média de longo termo, Q710, vazão mínima de 7 dias de duração para um tempo de retorno de 10 anos, a curva de permanência, a Q95 e a Q98, que são integrantes da curva de permanência. Preciso fazer a verificação depois de escolher o exutório
a ser considerado de quais são as regiões homogêneas. Existem mapas dessa forma no relatório, né, do estudo de regionalização de vazões para o estado, e é preciso selecionar, então, na plataforma, que eu já vou mostrar como é que funciona, e o desdobramento dessa plataforma vai ser a automatização dessa seleção. Em vez de eu selecionar a região homogênea tal, e para isso, né, para vazão médio e longo termo, eu tenho uma região homogênea. Para curva de permanência, tem outra região homogênea. Em vez de fazer essa seleção manual, digita a coordenada do ponto e ele já faz a seleção automaticamente. É uma coisa que vai ser desenvolvida ainda. Então, para mostrar como ela funciona, eu trouxe dois exemplos. Né? Primeiro exemplo, uma área de drenagem de 150 km², chuva média anual de 1.780 milímetros, fica situada na região homogênea para vazão média de longo termo, região M1, região homogênea da curva de permanência é a 6 e a região homogênea da vazão mínima de 7 dias é a M7, né, 1. Então essas são as regiões que a gente vai ter que selecionar para conseguir as informações e fornecer área de drenagem chuva média anual. Então a gente vai agora lá para a plataforma onde eu vou fazer esse cálculo para mostrar na prática como é que a plataforma funciona. Essa é a plataforma que pode ser acessada a partir deste endereço. E aqui tem as informações, é possível acessar o relatório e a gente preenche as regiões homogêneas. Perceba que existe a indicação da página onde se encontra o mapa para poder definir essas regiões. Então, a gente faz o preenchimento aqui, fornece área de drenagem precipitação média anual e aí obtém as vazões de referência. Eu vou preencher aqui rapidamente, vou pausar o vídeo, preencher e aí mostrar qual que é o resultado. Então, já com as informações preenchidas aqui, as regiões definidas, a gente clica em calcular e então são obtidas as vazões de referência, as mais importantes. Ele, na primeira vez, leva um tempinho para fazer o cálculo. E aqui então a gente obtém vazão média de longo termo, né, em metro cúbico por segundo e em metro cúbico por hora, Q90, Q95, Q98, Q710. A mensagem de cálculos concluídos e a curva de permanência, né, que varia aí da Q5 até a Q100, é possível, é um gráfico interativo e aqui a gente tem o resultado de cada uma das vazões. E aí eu também vou mostrar um outro exemplo que vai trazer aquele aviso de provável superestimação, que é o exemplo 2. Eu vou transferir os dados para cá e a gente vê como o cálculo é realizado. Então aqui eu fiz o preenchimento. Essa bacia agora fica na região, uma bacia fictícia, fica na região M3 para vazão média de longo termo, região 8 para curva de permanência e região 4 para vazão mínima de 7 dias. Uma área de drenagem de 20 km² e uma precipitação média anual de 2.100 milímetros. Cabe citar que o estudo de regionalização de vazões não funciona bem para bacias pequenas. Então, esse é um dos motivos para a gente ter, né, esse problema que vai ser apontado aqui. Então, a gente clica em calcular, o cálculo é realizado, a gente tem todas as vazões de referência, e esse aviso, então, aparece. Né? Atenção, provável superestimação da vazão média de longo termo, em razão daquela verificação. Que é importante, porque muitas vezes se utiliza essa ferramenta e no relatório não há nenhum aviso em relação a essa característica, né, de problema quando a gente tem bacias muito pequenas. Então, essa plataforma, dentre outros objetivos, tem o objetivo de indicar, né, quando que a regionalização de vazões por meio deste estudo não é
a opção mais interessante para ser aplicada. E assim eu termino essa apresentação, mais uma vez agradecendo ao professor Ney e a todos que assistiram. Falei bastante e falo devagar, ainda bem que no YouTube dá para dar aquela acelerada, né? Deixo aqui os meus contatos, meu telefone, WhatsApp e o meu e-mail institucional e o pessoal, caso alguém queira entrar em contato. E a gente também vai discutir, então, em momento síncrono, no dia 13 de outubro, salvo engano. Um abraço a todos, até lá, espero que tenha sido proveitoso, para mim foi muito proveitoso e a gente conversa então no nosso momento síncrono. Até mais.